Continuando o programa Mais Saúde, que hoje homenageia as mulheres nesse mês de março, que eu disse que é um mês tão importante para o programa Mais Saúde. Tivemos o lançamento do mais recente livro meu, o Alimente Bem Suas Emoções, que depois eu vou dar uma passeadinha por ele também, porque vai ajudar muito nós mulheres com esse aspecto nutricional que nós estávamos falando no primeiro bloco com o Dr. Roque. Mas eu estava indo pegar o livro aqui, Um Coração de Mulher, que eu quero dar uma lida nos tópicos que o Dr. Roque apresentou, e eis que você está vendo aqui uma Nossa Senhora Aparecida. Amor, você tem uma Nossa Senhora Aparecida no seu consultório. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, já que é o mês da mulher, o que esta mulher tem de importante na sua vida. Sem dúvida, ela me acompanha desde moleque, desde criança, né? O Roque é um daqueles felizardos cuja família ia todos os anos para Aparecida, né, amor? Aquela tradição, né, que existia. Eu não sei se a gente pode dizer que a gente era católico, assim, fervoroso, né? Mas é muito tradicional, né? Isso ainda existe hoje, a tradição das pessoas irem à Aparecida. Mas eu tive uma relação pessoal com Nossa Senhora desde pequeno. Nossa Senhora Aparecida. Quando você recorria era ela, sempre, né? Apertava o calo, a Nossa Senhora Aparecida que ajudava. Né? E vem até hoje. Até verdade. Hoje. Agora há pouco, né, durante a sua doença toda aqui. Minha recuperação. Nós tivemos realmente uma ação divina importantíssima, né, na sua história. E a Nossa Senhora é sempre presente. E acho que todos os brasileiros, né? Os católicos brasileiros têm Nossa Senhora Aparecida assim como uma coisa mais especial. Você falou uma coisa interessante, você disse assim que, eu não sei se nós éramos católicos fervorosos, mas olha a importância dos seus pais levarem as crianças todos os anos ao santuário, porque formou em você, mesmo que você não se considerasse um católico fervoroso, formou em você, plantou a semente, né? Essa semente sempre era plantada mesmo. A maioria das famílias eram católicas e tinha toda essa formação. É claro que o tempo veio passando, né, com toda a evolução de um lado, fez com que realmente houvesse se quebrou toda essa coisa bonita que tinha. Mas mesmo assim hoje, você vai em Aparecida, a qualquer dia que você vai em Aparecida, sempre está lotado de gente lá. É uma benção. As pessoas viajam, peregrinam para Aparecida. Porque Nossa Senhora Aparecida realmente é uma coisa importante, ela é uma pessoa importante para nós. E é aquela história, quando aperta o calo a gente vai na mãe, né? Chama pra mãe, como diz o Nelsinho Correia, né? Chama pela mãe, ótima, né? É na hora que aperta. Mas eu estava indo pegar o seu livro pelo seguinte, eu queria dar uma lida e que você desse uma passeada, assim, resumida, nos tópicos que você abordou. Bom, identificando a mulher de risco, você já começou falando da importância do colesterol. Qual é a mulher de risco? Importante é você fazer um check-up depois dos 40 anos de idade. O risco cardiovascular, ele até a menopausa, ele é baixo. Depois da menopausa, ele aumenta bastante. Então, o risco de você, que é mulher, que está com 40 anos, está perto da menopausa ou já na menopausa, o risco de você ter um problema cardiovascular é grande. Então, você tem que fazer um check-up anual. Você tem que procurar o seu cardiologista, assim como você vai na ginecologista para fazer mamografia, você tem que ir no cardiologista para fazer teste de esforço, para fazer dosagem bioquímica, para fazer ecocardiograma, os exames necessários. Pressão e fazer, por exemplo, uma medida, ultrassom de carótida, por exemplo, a gente mede a espessura da carótida, que tem uma relação com o desenvolvimento de doença cardiovascular. Tem muita coisa nova, né? Você vai dizer, bom, mas e aí? Você desenvolve que você vai ter o risco. Claro, se eu mostro que você tem um risco maior, eu tenho que te medicar, tenho que te prevenir, te ajudar a prevenir, fazer você mudar de vida, ter hábitos saudáveis. Então, primeira coisa é identificar a mulher de risco. Então, mulher de risco é aquela que está perto da menopausa, está na menopausa, que tem histórico familiar, que é extremamente importante. Se você tem na família gente que morreu de infarto, que teve infarto, ou que teve infarto jovem, né, a menos de 50 anos de idade com infarto, você tem que se cuidar, você tem que se preocupar muito. Pode derrame também, né? Qualquer AVC, infarto, você tem que se preocupar. E mulher, por exemplo, mulher diabética, o risco é 6 vezes maior de desenvolver doença cardiovascular. Então, gente, olha, aí começa a pensar bem no controle de peso, você começa a ver né? os fatores de risco, né? Então, obesidade, colesterol,
hipertensão, tabagismo, que é uma coisa terrível, e a mulherada fuma muito. E nós estamos vendo muito isso, porque agora, como é proibido fumar nos ambientes, A gente vê na rua. a gente vê na rua, E as mulheres fumam muito. mais que os homens. Então você imagina, a mulher que fuma Toma e anticoncepcional. toma anticoncepcional, realmente é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Exato. Obesa, hipertensa. Não, isso é loucura, olha. Obesa, hipertensa, que toma Anticoncepcional. anticoncepcional E fuma? é bomba relógio. É futura cliente de cardiologista, indiscutível. E quando consegue... Quando chega no cardiologista. Quando consegue. Você fez aqui também, em seguida, uma abordagem muito interessante sobre reposição hormonal. Fazer ou não? Isso é uma grande polêmica que existe há muitos anos. Porque antigamente a gente fazia reposição hormonal em todas as mulheres, porque a gente sabia que, imaginando que se a mulher, durante até a menopausa, ela não tinha menor risco cardiovascular, então imaginava-se que o estrógeno protegesse, que a progesterona protegesse. Então a gente dava para todo mundo. Mas a partir de um certo tempo que começaram a fazer estudos mais específicos, fizeram um estudo muito grande em 1999 e perceberam que as pessoas que estavam fazendo reposição hormonal aumentavam o risco de câncer de mama, aumentava os fenômenos trombóticos tipo AVC. Então, esse estudo parou, criou um pânico mundial. Polêmica, eu lembro bem. Época. Então, parou, pra você ter uma ideia, houve uma redução em 70% da prescrição de hormônios dos Estados Unidos. Foi uma coisa louca. Bom, aos poucos surgiram novos braços desse estudo. Então se chegou a um consenso hoje que se chama janela de oportunidades, né? Então durante a fase até os 55 anos, 10 anos de menopausa, então se pode fazer essa reposição hormonal. Agora, sempre o risco de câncer de mama é grande, né? Se você tem histórico familiar, se alguém na família já teve câncer de mama, então existem umas contraindicações. Agora você vai dizer, mas para que então fazer reposição hormonal? Ela não protege, a reposição hormonal não vai proteger o risco cardiovascular. A única coisa que acontece é que a mulher tem os problemas da menopausa. Ai, gente, não São é fácil, terríveis, né? O calorão, os fogachos, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Quer dizer, é muito terrível, dorme mal, realmente calor. É um período muito complicado Eu quem acho- tem sintomas. Eu digo que é a vingança do homem, né? Porque o homem, geralmente o homem, quando a mulher não está na menopausa, o homem liga o ar-condicionado porque o homem sempre tem mais calor, né? E a mulher, não, desliga que está frio, que está frio. Depois da menopausa inverte, o homem dorme de cobertor E a mulher gente com dorme ar-condicionado. Bom, depois você coloca a diferença entre coração feminino e masculino. Anatomicamente falando, eles são diferentes? São diferentes, tem diferença. As artérias coronárias das mulheres são mais curtas, tá? São mais finas. Então existe uma diferença anatômica mesmo. Olha, tá vendo? E existe uma diferença clínica. Isso que o grande problema é esse. Por que as mulheres morrem mais quando tem infarto? Primeiro, porque o diagnóstico não acontece tão facilmente. Porque a mulher não sente as mesmas coisas que o homem sente. Esse é o problema maior. Isso. A mulher não tem aquele quadro típico de aquela dor forte que vai para o braço, não. Às vezes são quadros assim muito leves. Sugerindo digestão, né? Quadros digestivos e sabe uma coisa assim, não muito característica. Isso a mulher vai relevando, até a hora que a coisa complica mais. Exato. Eu tive um caso, vários casos, né, mas um caso bem característico, bem típico, que você até conhece a moça, né? 40 anos, 40 anos de gente. idade, que estava sendo tratada por um problema digestivo, né? Ela tomava todos os remédios para digestão, de repente ela estava tendo um infarto. Né? Gente, foi um sufoco, né? Graças a Deus conseguimos pegar na hora certa e hoje ela está ótima. Graças a Deus. Agora, você aborda no capítulo seguinte um tema do qual eu digo que você é professor ou doutor, a depressão, né? O Dr. Roque, ele tem vários livros nessa área, inclusive tem um que eu gosto muito, que fala de pânico, que tem ajudado muito as pacientes, porque geralmente quando eu atendo e eu vejo que tem esse perfil, eu sempre falo para dar uma lida nos seus livros, que tem o Depressão Onde Está Deus, que foi o primeiro,
Depois você lançou Não Entre em Pânico e recentemente um espetacular chamado Depressão, um Sinal de Esperança. Mas você toca também aqui nesse ponto de depressão. Porque a depressão é um fator de risco para a doença cardiovascular. Olha que interessante. Então, assim como o diabetes é fator de risco, assim como o colesterol é fator de risco, assim como a hipertensão arterial é fator de risco, a depressão também é fator de risco. E a gente deve olhar a depressão como um problema do coração. Então, pessoas, por exemplo, que têm infarto, têm depressão, elas infartam, elas podem infartar. Por isso que eu abordei esse tema e eu acho que é bem pelo lado feminino, né? Porque depressão é muito frequente em mulher. Né? Inclusive, agora eu vou pedir para você falar do meu livro, porque quando eu estava escrevendo esse livro, Alimente Bem Suas Emoções, eu tive a preocupação de mostrar que quando você melhora a qualidade nutricional, você melhora também tudo aquilo que você sente. Por quê? Porque somos feitos de nutrientes, neurotransmissor é feito de matéria-prima chamada nutriente. E uma das coisas que eu escrevi aqui, que foi muito interessante, que os homens sintetizam 52% a mais de serotonina do que nós mulheres. Então, isso aí já é assim o primeiro ponto para mostrar que nós mulheres temos uma tendência maior. Assim, isso é comprovado estatisticamente. Exato. Né? A incidência é 3:1, né? Exatamente. Em relação a mulher e homem. Agora, a importância desse livro é o seguinte, porque quando a gente trata uma pessoa com depressão, quando a gente trata uma pessoa com ansiedade, a maioria dos médicos não se preocupa com a alimentação. Quando eu trato uma pessoa que vem aqui no consultório com hipertensão, com diabetes ou uma doença cardiovascular, normalmente a gente não se preocupa muito com a parte alimentar, sabe? Porque a gente pode dizer, olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer doce por causa do diabetes, você não pode comer sal por causa da hipertensão, mas a gente não orienta os pacientes no sentido que eles devem comer para melhorar a parte cerebral. Então, realmente achei interessante esse livro por causa disso. Até eu fiz até a apresentação do Ficou livro, linda, colocando estudos falando a respeito disso, da importância de alimentos no tratamento coadjuvante das moléstias, principalmente na depressão. Exato, e você colocou até um aspecto de um psiquiatra americano muito interessante que diz que muitos medicamentos não fazem efeito porque se negligencia essa parte nutricional. E esse livro, gente, está uma gracinha. Eu coloquei várias tabelas, lista de compra, alimentos. Então, vocês vão ter assim uma orientação e tanto do que comer, quando comer e como comer. E eu deixo vocês com uma dica para vocês visitarem o nosso blog, tá? blog.cançãonova.com/maissaúde, que tem todos os nossos programas já apresentados aqui pela TV Canção Nova. É só que você digitar o tema, que tem assim um material muito rico. Aqui eu deixo o meu abraço, agradeço você, meu amor, pela participação e até o próximo Mais Saúde.